presidente da Fierne, Fernando Bezerra, acaba de participar de uma reunião do empresariado nacional para definir a posição da indústria brasileira sobre a próxima reforma constitucional. Ele está aqui no estúdio e nos concede uma entrevista sobre este e outros assuntos da atualidade brasileira, especialmente no campo da economia. Bom dia, doutor Fernando. É um prazer voltar a recebê-lo. Na última vez que o senhor esteve aqui, foi exatamente logo depois do plano econômico do ministro Fernando Henrique Cardoso. Que balanço o senhor faria desse plano hoje, 2 dias depois de entrar em vigor o novo padrão monetário do país? Bom, Paulo, eu acho que não houve muita alteração no quadro da economia brasileira desde quando conversamos pela última vez. É que uma série de dificuldades para a implementação do plano tem sido encontrada pelo ministro no Congresso Nacional. À medida que o Congresso Nacional apoiou o plano no sentido de aprovação do IPMF, ao mesmo tempo aprovava uma política salarial contrária ao entendimento do governo. De modo que as coisas não se alteraram muito. O senhor acha que esses 3 zeros que cortados agora foram cortados tardiamente? Isso trouxe algum prejuízo porque as máquinas calculadoras já não conseguiam registrar. Algumas indústrias, para emitir faturas, tinham às vezes que emitir 2 faturas, porque um determinado valor era extremamente elevado e não cabia no papel ou na máquina. E isso traz, de alguma forma, uma economia no sistema burocrático das empresas. Mas, em termos econômicos, não altera nada. Qual o nível da sua esperança para o amanhã do Brasil hoje? É um pouco melhor do que era, vamos dizer, da última vez que o senhor esteve aqui, ou está um pouco mais pessimista? Olha, eu sou um otimista e eu acho que a sociedade como um todo, incluindo os representantes do povo no Congresso Nacional, enfim, as pessoas que têm liderança na sociedade, estão tomando cada vez mais consciência da gravidade do quadro e numa busca permanente de saídas para o nosso país. Nós somos um país de riquezas naturais reconhecidas no mundo inteiro, temos um mercado fantástico de mais de 150 milhões de pessoas, uma extensão territorial imensa, quer dizer, nós temos todo um potencial para desenvolvimento. E eu creio que todo esse quadro de dificuldades está nos aproximando cada vez mais da saída que todos nós esperamos. O senhor acha, então, que essa política salarial que o Congresso aprovou e que o presidente vetou é um empecilho para a consolidação do plano do ministro Fernando Henrique, doutor Fernando? Eu acho que dificulta. Não é que não seja justo. Tanto é que, do lado da iniciativa privada, a concessão dos reajustes mensais ela já ocorre em cerca de 80% das empresas, principalmente da empresa industrial que está mais concentrada no estado de São Paulo. As dificuldades maiores seriam do lado do governo, que não tem caixa suficiente para pagar. E, não tendo caixa, isso implica em emissão de moeda e, consequentemente, numa aceleração da inflação. Pois é, o próprio deputado que foi o autor da política salarial aprovada pelo Congresso, o deputado Paulo Paim, do PT de São Paulo, deu entrevista ontem dizendo que concorda com o redutor de 10% da inflação proposto pelo governo. Agora, desde que essa mesma matemática o governo adote para as tarifas públicas e tente também, numa composição com a iniciativa privada, adotá-la nos outros preços, nos preços em geral. Como é que o senhor vê essa posição do deputado petista? Olha, eu acho que o grande complicador é o indexador, né? Inclusive, os criadores dos indexadores, o ministro Mário Henrique Simões, por exemplo, hoje defende de maneira muito forte a extinção dos indexadores da economia. Então, se nós indexarmos toda a economia, nós vamos ficar sempre numa inflação crescente. Eu acho que é justo, mas é muito complexo a saída para isso aí. O senhor esteve agora, no final de semana, no Rio de Janeiro, participando de uma reunião do empresariado nacional sobre a reforma constitucional. Claro que não se falou somente no futuro, nessa reunião que os senhores realizaram. Qual foi a avaliação do presente feito pelo empresariado? Olha, na verdade, nós falamos mais do futuro. O presente é essa avaliação que todos nós fazemos, do quadro de imensa dificuldade que temos e a consciência de que a revisão constitucional é talvez o último vagão do último trem da história. Se nós não fizermos essa revisão de modo a tornar o país governável, tornar um país moderno, um país competitivo no mundo, nós não teremos saída. Que mudanças especificamente os empresários estão defendendo na Constituição do Brasil? Veja, a ideia é muito mais usar a borracha do que a caneta. Nós não pretendemos refazer a Constituição. Aliás, nós não poderíamos nem pretender isso.
O que nós pretendemos é que o Congresso reveja pontos básicos, tais como reforma tributária, abertura para o capital estrangeiro, abrir o mercado, o Brasil ao mercado internacional, que é o que ocorre com o mundo inteiro hoje, dando condições de competir. A reforma tributária é um dos pontos vitais da revisão constitucional. No tocante às conquistas sociais asseguradas pela Constituição, os empresários vão tentar apagar alguma delas? Não, os empresários vão tentar, em primeiro lugar, somar o maior número possível de pontos de convergência. A nossa tentativa é de uma abertura de diálogo direto com os trabalhadores. Eu, pessoalmente, irei procurar lideranças de trabalhadores aqui, desde a CUT, todos os sindicatos de trabalhadores, no sentido de que nós procuremos, todos como bons brasileiros, uma saída para a governabilidade do país, encontrando os pontos de convergência. Esses pontos, algumas cláusulas sociais que nós discordamos, nós não achamos fundamental nessa revisão constitucional. Veja, o que é que adianta, por exemplo, a cláusula da paternidade, aquela licença paternidade? Realmente onera a empresa, mas não onera tanto a empresa. Se é uma coisa, nós não somos favoráveis àquilo, achamos um absurdo, mas se aquilo é um ponto em que nós vamos divergir, nós procuramos os pontos de convergência que são muito mais importantes para que a revisão torne o país governável. Certo. Doutor Fernando, uma pergunta final. Como é que o senhor classifica o estágio atual das relações entre as lideranças sindicais do empresariado e as lideranças sindicais dos trabalhadores? Eu acho que elas têm melhorado muito, inclusive porque há mudanças radicais na filosofia de alguns sindicalistas brasileiros. Há, no caso, por exemplo, do Vicentinho, que reconhece claramente, aliás, nosso conterrâneo aqui de Acari, né, que reconhece claramente a necessidade de investimentos estrangeiros no país. O Vicentinho foi o primeiro líder sindical de trabalhadores no Brasil a ir ao exterior negociar com a indústria automobilística investimentos em nosso país. Então, eu acho que esse aprendizado de convivência, de democracia, ele vem se aperfeiçoando a cada hora.